Você está numa estrada de gelo, achando que o nevoeiro está estranho. Então a névoa abre. Um comboio inteiro para, motores ligados, rádio chiando. Ninguém avança. Porque neste mundo, os mamutes nunca foram extintos. E quando a pré-história ainda atravessa a estrada, a modernidade aprende a esperar. Muita gente imaginaria só um elefante peludo. O problema real seria outro. O frio deixaria de parecer vazio e voltaria a ter dono. Este vídeo não é sobre bicho grande e bonito. É sobre o que acontece quando a Idade do Gelo continua andando dentro do mundo moderno. O primeiro lugar a sentir isso seria a rota. Onde hoje muita paisagem fria parece vazia, existiria trânsito antigo demais para ser tratado como detalhe. Talvez a frase mais simples desse mundo fosse esta: buzina não move um passado de 6 toneladas. Trilho em região fria já é caro, lento e sensível. Com mamutes vivos, o trem deixaria de negociar só com gelo, vento e distância. Negociaria também com passagem animal. Uma locomotiva inteira ficando em silêncio, porque até o maquinista entende que o apito não abre caminho para uma manada. Chega uma hora em que a solução deixa de ser cerca. O oleoduto teria de subir, desviar ou recuar. Porque nem toda a infraestrutura aguenta discutir com um animal que estava ali antes do mapa. Mina, escavadeira, caminhão pesado, estrada técnica. Tudo isso ainda existiria, só que em certas áreas o chão teria outro dono antes do contrato. Neve, silêncio. Um ônibus escolar parando devagar e o motorista explicando às crianças que hoje o atraso tem presas. A cidade do frio aprenderia que neve também pode ter trânsito. Corredor de travessia, radar térmico, sirene, rota de fuga e horário bloqueado virariam rotina. Loja aberta, luz acesa, carro coberto de neve e ninguém saindo do mercado porque uma sombra com presas atravessa o estacionamento como se aquilo ainda fosse tundra. Quem vive perto da Rota dos Gigantes aprenderia cedo o que o resto do mundo demoraria a aceitar. Mamute não é atração, é calendário. Criança do Norte cresceria aprendendo que mamute não é fóssil, é vizinho de rota, risco de inverno e parte da aula de sobrevivência. Talvez a cena mais estranha desse mundo fosse essa: crianças olhando um esqueleto de mamute no museu de manhã e vendo o mesmo animal vivo atravessar a estrada à noite. O mundo inteiro iria querer ver os mamutes, e as regiões frias teriam de aprender rápido a diferença entre turismo e gente demais entrando onde não entende as regras. Hotel blindado, observação premium, comboio escoltado, logística reforçada, seguro caro. O frio viraria produto. A presença dos gigantes também. Só que parte do problema não caberia em aplicativo, pacote ou investimento. Porque conviver com gigante não é só pagar caro, é aceitar limite físico. Veterinário, climatólogo, paleontólogo, geneticista, ecólogo, engenheiro. Um mamute vivo não seria só bicho, seria uma mina inteira de perguntas andando. A ciência do frio ficaria mais rica e mais tensa ao mesmo tempo, porque toda a pesquisa dependeria de respeitar um animal que pesa mais do que a pressa humana. Onde um animal desse tamanho pisa, quebra neve, abre caminho, mexe em lama congelada, derruba a vegetação e reorganiza o terreno. O chão deixaria de ser só branco, voltaria a ser trabalhado por corpo. O norte não seria apenas preservado pelo frio, seria trabalhado por animais que pisam, derrubam, abrem caminho e impedem o branco de virar silêncio absoluto. E então o tema cresce. Porque mamutes vivos não mudariam só zoologia, mudariam solo, vegetação, circulação e até parte da conversa sobre o próprio frio. Quando o norte tem gigantes vivos, o mapa muda. Não por linha política só, mas por rota de migração, risco real, permafrost e biologia forte demais para ser ignorada. Em algum ponto do mundo, soldado, engenheiro, pesquisador e caminhoneiro aprenderiam a mesma lição: a manada passa primeiro. Chega um momento em que o problema deixa de ser local. A capital inteira passa a discutir o mesmo assunto: como construir futuro num território onde o passado ainda pesa toneladas. Corredor ecológico, exploração mineral, estrada polar, base militar, parque de conservação, seguro, turismo, soberania. O mamute entraria em toda a reunião sobre o futuro do norte. A pergunta não seria mais só como preservar um animal antigo. Viraria outra:
como viver num planeta onde parte da megafauna ainda tem força física suficiente para impor limite à civilização. Esse é o ponto duro do episódio. Mamute vivo não seria nostalgia. Seria a prova de que a pré-história nunca saiu inteira de cena. A estrada abriria, o trem sairia, a escola funcionaria, a cidade continuaria. Só que tudo obedeceria a um território onde o ser humano não é o maior corpo em movimento. Você não viveria num mundo de fantasia. Viveria num mundo em que a idade do gelo nunca saiu inteira de cena e continuou exigindo espaço no presente. Porque quando um animal antigo continua forte o bastante para travar estrada, dobrar obra e redesenhar rota, a modernidade aprende uma lição que odeia. Ela não ocupa tudo. Então a pergunta não é se os mamutes seriam bonitos vivos hoje. A pergunta é outra. Quanto do mundo moderno ainda pareceria inevitável se a pré-história continuasse andando ao lado dele? E se o verdadeiro horror de os mamutes nunca terem sido extintos não fosse ver um bicho gigante no gelo, mas o dia em que o mundo inteiro percebesse que a pré-história nunca foi passado, só estava longe demais para parecer presente?